E agora nós viemos na fonte. É isso. Para você aprender, para você entender as coisas, você precisa de buscar conhecimento na fonte. E o que nós fizemos hoje? Estamos na Abiótica e nesse momento nós estamos aqui no stand da CM Satislow. E agora você vai acompanhar comigo, junto com o Luiz, né, todo o processo Freeform. A partir de agora, eu convido você a conhecer a verdade de uma lente Freeform, ok? Então, vem comigo. Isso aí. Então, o processo de fabricação de uma lente Freeform, ele começa num software de cálculo. Ok. Né? O software de cálculo ele precisa de 3 bases de informação. A primeira são os dados da receita, né? Os dados da armação e os dados do bloco que nós vamos trabalhar, tá? Ok. Do block of timing, né? Então, a partir do momento que a gente define todos esses dados, é gerada uma ordem de produção para o laboratório, onde contém todas as informações técnicas necessárias para o processo de surfaçagem digital da lente. Ou seja, todas as medidas que o vendedor, o consultor, ele toma lá na ótica, né? Você também precisa vem aqui. colocar essa informação no software de cálculo, né? Juntamente com os dados da armação, porque dependendo do tipo de armação, a lente precisa de ter uma espessura superior, Claro. né? Então, se for armação de aro fechado, ela pode ter uma espessura mais fina, né? Se for armação de fio de nylon, ela precisa ter uma espessura que você consiga fazer a passagem do fio de nylon, ou seja, uma espessura maior. Perfeito. Então, o programa ele tem que ter toda essa base para ele poder gerar uma boa ordem de serviço, tá? Então, aqui já foi definido tudo isso e agora é só o processo que se inicia. Então, né? vamos lá. Então, a primeira etapa do processo de surfaçagem é a aplicação da fita de proteção do bloco, porque toda a surfaçagem é feita na parte côncava do bloco, tá? Então, a parte convexa ela tem que ser protegida. Perfeito. Tá certo? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, essa fita nós vamos puxar. Essa máquina é uma máquina que trabalha com ar comprimido e um sistema de vácuo. Então, ela vai eliminar todo o ar que fica entre a lente e a fita, possibilitando uma aplicação perfeita da fita. De proteção para superfície Então da lente. aqui a gente já tem a superfície da lente que não vai ser trabalhada, bem protegida contra arranhões, né? E essa fita ela também serve para melhorar a aderência no processo de blocagem, que é o processo que nós vamos fazer agora. Beleza. Tá? Agora é o processo de blocagem. Aquela nossa ordem de serviço, ela vai ser escaneada com um leitor, né? Esse número do serviço vai ser carregado para a tela da máquina, né? E aqui nós vamos colocar o nosso porta-blocos na máquina. Eu vou pegar um porta-blocos aqui. Então aqui a gente vai fazer a blocagem, é basicamente a união do bloco com o porta-blocos, certo? Então nós temos um sistema de câmera que facilita a centralização desse bloco, certo? Aqui nós vamos fazer a fixação do bloco, tá? E agora nós vamos fazer a injeção do alói, que é um metal de baixo ponto de fusão. Pronto. Então, a partir desse momento, basta esperar alguns segundos que esse alói vai solidificar e ele vai ter feito a união entre o bloco e o porta-blocos. Então, essa é a etapa de blocagem que foi finalizada. Tá? Então, agora a gente já tem bastante precisão
em relação ao porta-blocos e o bloco. Perfeito? Então, a gente precisa agora de 30 minutos para esperar esse metal estabilizar termicamente. Ele já está frio, praticamente. Então, nós vamos pegar uma lente já blocada, tá? Ok. E vamos para a próxima etapa, que seria a geração da superfície, que é a etapa mais importante do processo de sulfaçagem digital. Vem comigo, vamos para lá agora. Aqui. Então, aqui também a gente vai escanear aquela ordem de produção, tá? Todos os dados já são carregados para a máquina, né? Toda a informação que a máquina precisa para trabalhar, ela já recebeu. E agora nós vamos colocar a lente tá? Já fixamos a lente, agora nós vamos iniciar o processo. Agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo o desbaste da lente, a redução do diâmetro, tá? Em função de todos aqueles dados que nós entramos. Agora ela está fazendo o acabamento final da superfície, que é uma lapidação ponto a ponto, que é a gente está gerando uma superfície complexa, que é uma superfície com uma topografia complexa, para gerar toda a adição, tudo que foi calculado lá no software de cálculo. Perfeito. Tá? Essa etapa, ela é uma etapa de torneamento, tá? E a ferramenta é um diamante natural. É o que dá o acabamento da superfície. Perfeito. Tá? Então nessa hora a lente ela já está daquele bloco, a gente já está transformando em realmente uma lente oftálmica. Está sendo criado o desenho. Agora está sendo criado o desenho e está gerando a dioptria na lente, tá certo? Então por isso que nós chamamos de geração de curvas, né? Perfeito. Agora nós vamos colocar uma ferramenta de gravação para gravar as marcas do multifocal, tá? Nessa etapa, então, ela vai fazer toda a gravação importante para fazer a montagem do óculos lá no final, tá? É uma gravação mecânica de alta precisão. E assim a gente já tem a nossa lente praticamente pronta. Praticamente pronta. Essa superfície ainda não está totalmente polida, então ela precisa ainda ser polida, né? Então nós vamos para a última etapa do processo de sulfaçagem, que é o polimento. Perfeito. Então normalmente os serviços eles chegam com essas caixas padrão, onde tem a ordem de produção, né? E aqui também, mesma coisa. Escaneia-se a ordem de produção, todos os dados são carregados para a máquina. A máquina faz o cálculo de como ela vai trabalhar essa lente, em função da curvatura. Ela sugere qual é o molde flexível que nós vamos colocar na máquina, com essa luz, tá? Aqui é colocada a lente na parte inferior e o molde é colocado na parte superior, tá? Durante o processo de polimento a gente vai falando dos detalhes da máquina. Então aqui se inicia o processo de polimento propriamente dito, né? Então, essa máquina basicamente ela trabalha com 7 tipos de moldes flexíveis, né? A gente tem desde o molde mais plano até o molde flexível
mais curto, para miopias, para lentes com curvatura mais forte, né? Aqui a gente já está falando de uma hipermetropia, né? Lentes com superfícies mais planas na parte interna, tá? Então, com o cálculo, a máquina ela sinaliza qual é o molde ideal para você fazer o trabalho, tá? Ela tem também uma função de contabilizar o tempo de utilização desses moldes. Então, ela é preparada para um determinado ciclo de vida, esses moldes. Então, quando ela acender vermelho essa luzinha, esses LEDs, significa que a vida útil daquele consumível terminou. Então você pega uma peça nova no estoque, coloca na máquina, avisa a máquina que foi colocada uma peça nova e ela começa uma nova contagem de vida. Olha. Tá? Aqui tem um contador de tempo, que é justamente para o operador se preparar para fazer a troca e botar um novo serviço, ou seja, um novo par de lentes. Então não tem a possibilidade de eu estar usando uma ferramenta para polimento desgastada ou já que não vai oferecer a mesma precisão. A máquina te indica exatamente a vida útil exata, né? E também você não consegue colocar a peça errada no lugar errado, ela não se encaixa, ela só encaixa no lugar certo. No lugar certo. Cada posição é feito para o operador não errar e pegar a peça errada, ela só encaixa na posição correta. Sensacional. Tá? Então são 7 tipos de moldes. Na sulfaçagem tradicional você precisa de no mínimo 4.000 moldes para trabalhar. 4.000 moldes? 4.000 moldes de alumínio. Então o espaço que você ocupa é muito maior, né? E esse tempo... O custo deve ser também? O custo é mais alto, operacional, né? E mais complexo também. Porque esse molde ele tem que caminhar em todo o processo, né? Perfeito. E retornar depois para o teu magazine de moldes, né? Então aqui ela está terminando, faltam 4 segundos, né? E ela já vai entregar a nossa lente praticamente pronta, né? Então finalizou. No laboratório a gente tem essa pistola que serve para limpeza da lente e aqui uma pistola para secar a lente, tá? Então a máquina, aqui a gente já tem a lente polida, né? Já transformamos aquele bloco simples numa lente bem complexa, né? É uma topografia progressiva. Então a gente já tem agora uma lente multifocal. Então nós vamos fazer a desblocagem e vamos obter o resultado final. Tá? Vamos lá ver a desblocagem agora. Essa é a última máquina do processo, é uma máquina de recuperação desse metal que foi utilizado lá no início, né? Então aqui nós faremos a desblocagem dessa lente simples e aqui a gente coloca o nosso porta-blocos para recuperar aquele metal com água quente, tá? Então esse metal ele vai derreter, vai fundir, né? E como ele é mais pesado que a água, ele sai aqui e você reprocessa ele para a máquina de blocagem. Então você não tem essa perda, né? E aqui já liberou o nosso porta-blocos, ó. Olha. Para a próxima lente. Então esse é o ciclo da sulfaçagem, certo? Então aqui nós vamos tirar a fita adesiva que foi colocada lá na primeira etapa. E a gente pode ver a qualidade do resultado final. Uma lente multifocal com toda a gravação, com toda a marca, pronta para ser montada no óculos. Galera, acabamos de mostrar para vocês, tá?
com exclusividade para você do Papo de Ótica. São mais de 8.000 consultores óticos que nos visitam. E agora você acabou de ver Surfaçagem Freeform sem mistérios. Tá? Esse é o que nós queríamos trazer para vocês. E aí a pergunta que eu digo para você é a seguinte: você acabou de ver a Surfaçagem Freeform. E aí eu pergunto para você, faltou alguma coisa? O que vocês acham? Cadê a surfaçagem dos dois lados? Se essa lente já está pronta. Eu acho que já acabei de responder a tua pergunta, se realmente é feita dos dois lados ou não. Beleza? Então, fica aí a dica. Espero que vocês gostem deste vídeo. Ele vem explicando para vocês tudo detalhadamente. E a Satislow agradecer pela imensa contribuição, né? Agradecer a você, Luiz. Nós agradecemos. E olha, isso aqui é raríssimo, né? Você que está acostumado a ver animações, agora você acabou de ver a surfaçagem de Freeform sem mistérios, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado para a Satislow por nos permitir fazer essa gravação e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!